Cumprimento a amada igreja na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Te convido a se colocar em pé. Está abrindo a palavra do Senhor lá no livro do profeta Isaías, capítulo de número 61. Amém? Todos acharam? Nos diz assim a palavra do Senhor: o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vianteiros. Mas vós sereis chamados sacerdote do Senhor e vos chamarão ministro de nosso Deus. Comereis a riqueza das nações e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha, terei dupla honra. Em lugar da afronta, exultarei na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Porque eu, Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhes-ei fielmente a sua recompensa e com eles farei aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos o virem o reconhecerão como família bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como a noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Amém? Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos louvar e bendizer o teu santo nome. Te agradecer, meu Deus, por mais um domingo, poder levantar, poder estar na tua casa. Poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas preferimos estar na tua casa, porque aqui o Senhor ordena a bênção no meio do teu povo, meu Pai. Muito obrigado por esta oportunidade, pelos louvores que foram entoados a ti, meu Pai, pela palavra que foi lida, e eu te peço humildemente, pelo Senhor, pela tua infinita misericórdia, venha me usar nesta manhã, meu Pai. Que cada vez mais eu diminua, para que o Senhor cresça neste lugar, nas nossas vidas, porque o Senhor é fiel, justo e verdadeiro, meu Pai. Nós possamos ouvir essa palavra, meditar, guardar em nossos corações e praticá-la, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Joga por terra todo desânimo, todo cansaço, todo abatimento, toda falta de atenção, tudo aquilo que o inimigo tentar fazer nesta manhã, impedindo que o teu povo ouve a tua palavra, meu Pai, nesta manhã que venha cair por terra, em nome de Jesus. Nós possamos sair daqui edificados, fortalecidos, para louvor e glória do teu santo nome. É que nós oramos assim e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Querido, podeis assentar. Nós estamos aí no período chamado Advento, né, no qual estamos nos preparando para a vinda, para o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chegamos a mais um final de ano. A palavra de Deus diz que nos últimos dias, os dias serão abreviados, e nós temos visto isso acontecer.
Ontem mesmo estávamos aqui, né, pastora? Já entrando em janeiro, novo ano, já chegamos no final de dezembro. Isso, e aí vem a correria, o comércio já começa o alvoroço, as pessoas já ficando preocupadas, o que vão comprar de presente, o que vão preparar para a ceia, não é isso? E aquela correria, e a palavra de Deus diz que Ele sabe que nós necessitamos de todas as coisas, das vestes, dos alimentos, mas Ele nos alerta que nós devemos, em primeiro lugar, buscar o reino dEle e a justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Paulo também vai falar lá em Romanos 14, 17, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Amém? Então nós estamos nos preparando para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Comemoramos no Natal o nascimento dele, não é isso? A gente vai ver na palavra de Deus o próprio profeta Isaías já falando a respeito do nascimento ali, lá em Isaías capítulo 9, o nascimento e o reino do príncipe da paz. Não é isso? Falando a respeito do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lucas capítulo 1 também fala a respeito, né? Predita o nascimento de Jesus, que nós conhecemos essa palavra, no qual o anjo Gabriel, enviado da parte de Deus, não é isso? Vai para a cidade da Galiléia, chamada Nazaré, e ali ele encontra a desposada, né? A Virgem Maria, no qual ele fala, bem agraciada, não é isso? Ela foi escolhida pelo Senhor, né? E a gente conhece todo ali o caminhar. E a palavra de Deus diz que advento, ela é a vinda de Cristo na encarnação, quando ele se tornou do ser humano. Isso vai falar para nós também, lá em Filipenses 2, 5, 11, no qual ele dá um exemplo de Cristo na humilhação, no qual ele fala, ele se esvaziou, não usurpou ser igual a Deus, mas se esvaziou, assumindo a forma de servo, sendo reconhecido também por figura humana. Não é isso? Então ele se fez carne e habitou no nosso meio, querido. Não é isso? Para que todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Então, a gente vai ver que esse texto, as boas novas da salvação, está falando a respeito da chegada de Jesus. Jesus, quando ele inicia seu ministério, a palavra de Deus diz que lá no Evangelho de Lucas, capítulo 4, do 14 e 21, vai se cumprir essa profecia do profeta Isaías. A palavra de Deus diz que Jesus estava na sinagoga, deram um livro a ele, e ele abriu exatamente no livro do profeta Isaías, onde estava escrito isso que nós acabamos de ler. O Espírito do Senhor estava sobre ele, para libertar os cativos, os algemados, os escravizados. Se a gente olhar, querido, o mundo está aí. O mundo jaz do maligno. Né? Eu não sei se vocês vindo para a igreja já viram ali já uma concentração. Pessoas que precisam ser libertas. Pessoas que estão escravizadas. Não é isso? Logo mais, vocês vão ter ideia do que vai ficar isso aqui. Milhares e milhares de pessoas estão ali, querido, escravizados, e achando que estão fazendo aquilo que é certo, achando que é bonito, não é isso? Não, são pessoas que precisam ser libertas, e foi para isso que o Senhor Jesus veio, para libertar os oprimidos, os escravizados, cativos, para curar, para salvar. Esse período de dezembro, querido, é um período no qual as pessoas, falei, preocupado com presente, com ceia. O melhor presente que o ser humano deve almejar é a sua salvação. E aqui está o plano. Isaías apresenta as boas novas da salvação. E a gente vai ver Jesus sempre libertando, curando, salvando. E ele sempre falava, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Quando Jesus inicia a sua missão, a gente vai ver quando João foi parar no cárcere, não é isso? Lá em Mateus 11, de 2 a 6, João envia mensageiros a perguntar,
és tu aquele que deveríamos de aguardar ou temos que esperar por outro? E Jesus fala, volta lá para João e fala, ó, os cegos enxergam, os coxos andam. Não é isso? Então Jesus ele inicia seu ministério exatamente aqui, libertando, curando, salvando. Cego passa a enxergar, paralítico passa a andar. E essa não era a função de Jesus de curar, não, querido. Jesus veio para anunciar as boas novas, o evangelho, boas novas, a palavra de salvação. Essa foi a missão de Jesus. E olha só como a misericórdia de Deus é tamanha que ele curou, e a palavra de Deus diz que não caberia livro no mundo se fosse relatado todos os milagres que Jesus operou. Aqui na Bíblia só cito alguns. Tamanha misericórdia dele para com a multidão. Então, querido, o mundo jaz do maligno. Tem muitos aí escravizados. Muitos precisando serem libertos. Muitos enfermos precisando serem curados. E nós, como igreja, nós devemos fazer uma alta reflexão, olhar para dentro de nós, o que eu fiz durante o ano de 2024. Na minha área espiritual, houve um crescimento? Ou eu fiquei estagnado, parado? Ou regredi? Em vez de aumentar, em vez de avançar, eu regredi, recuei. É um período de reflexão, querido. É um período de reflexão para nós como igreja do Senhor Jesus. É como a pastora Ilma estava falando. Muitas vezes nós queremos acusar o nosso próximo, né? Nós temos que olhar primeiro para nós. Primeiro para nós. Qual tem sido, né? Como nós temos procedido como igreja do Senhor Jesus. Será que nós temos avançado? Quantas pessoas você trouxe para o Senhor Jesus no ano de 2024? Temos que fazer essa autoavaliação, querido, nós como igreja. Senão nós vamos ficar aqui passando ano após ano e vai continuar a mesma coisa, nada vai mudar. Sabe por quê? A mudança tem que acontecer primeiro em nós. Primeiro em nós. Para que as pessoas possam ver algo diferente em nós. As pessoas ficavam maravilhadas com Jesus pelos seus ensinamentos. As pessoas, a palavra de Deus diz que todos ficavam fitos, com os olhos fitos nele, e ficaram maravilhados com os seus ensinamentos. Porque aquelas pessoas estavam cansadas de ouvir os intérpretes da lei, aquelas pessoas que conheciam a palavra. Mas não adiantava, querido, você conhecer a palavra de Deus se você não praticar. É por isso que Jesus confrontava ele, vocês são sepulcro caiado, vocês são hipócritas, vocês não entram nem deixam aqueles que querem entrar no reino do meu Pai. Então não adianta, querido, nós conhecermos a palavra de Deus e nós não colocarmos em prática. A palavra de Deus diz que nós temos que perdoar e muitas vezes nós não perdoamos. A palavra de Deus diz que nós não devemos mentir, muitas vezes mentimos. A palavra de Deus diz que nós devemos amar o nosso próximo e muitas vezes nós não amamos, não demonstramos o amor para com o nosso próximo. Então de nada adianta, querido. Nós estamos na presença do Senhor, na casa do Senhor. Nós não queremos ser como aquele povo lá na época de Israel, como Isaías, Jeremias. Jeremias era um que ia até interceder. Deus falava, ó, Jeremias, não adianta interceder por esse povo, que eu não ouvirei a sua oração. Porque esse povo me louva com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Não adianta a gente estar na casa do Senhor e nossa mente, nosso coração está lá no mundo. Não adianta, querido. Vai ficar ano após ano e a gente não vai ver mudança nenhuma. A nossa videira não vai dar fruto. Não adianta. Nós temos que produzir frutos. Nós temos que resgatar almas para o Senhor Jesus. Senão a gente vai ficar vendo aí a passeata atrás de passeata. Pessoas dando passos largos para o inferno e a gente só como igreja afastado, só às vezes criticando, só às vezes julgando. Não é para isso que o Senhor nos chamou, querido. Jesus não julgava ninguém. Certa vez trouxeram à sua presença uma prostituta, uma mulher que havia sido pega em adultério.
Jesus não condenou aquela mulher. Jesus não julgou aquela mulher. Jesus só falou para aquela mulher o seguinte: vá e não peques mais. E muitas vezes nós queremos jogar pedra, nós queremos julgar. Nós não temos esse direito, querido. O Senhor não fez isso. Por que que nós vamos fazer? Por que que nós vamos julgar? Nós temos que ter misericórdia para com essas pessoas. Assim como um dia o Senhor teve por cada um de nós. Esse texto que nós lemos diz: apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Quantas pessoas têm chorado, querido, e não têm sido consoladas? E a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza. Quantas pessoas estão precisando de uma coroa, querido, e não tem? Óleo de alegria em vez de pranto. Tem muitas pessoas chorando aí em prantos, sofrendo, perecendo, querido. E o Senhor, Ele tem esse óleo precioso da alegria a derramar sobre essas pessoas. Nós temos esse óleo precioso, porque o Senhor já derramou sobre nós. O Senhor já nos deu autoridade. Nós como igreja, nós temos poder, nós temos autoridade para levar esse azeite, para levar esse óleo, para derramar sobre a cabeça dessas pessoas que estão angustiadas, estão em pranto, estão sofrendo, querido. E muitas vezes nós não fazemos isso. Veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chame carvalho de justiça, plantado pelo Senhor para a sua glória. E aqui Ele nos garante que Ele edificará os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos. Se hoje nós estamos aqui, porque nós fomos restaurados pelo Senhor. Outrora nós estávamos também assolados, afundados no lamaçal de pecado, escravizados. Talvez estaremos até igual a esses seres humanos que estão ali, porque são nossos semelhantes, são nossos próximos, querido. Acompanhando carreatas, sendo iludidos. Porque o verdadeiro amor, querido, só o Senhor Jesus pode dar. A verdadeira paz, só o Senhor Jesus pode nos dar. O mundo não tem paz para dar a ninguém. O amor que o mundo prega é um amor, não é o amor verdadeiro. É um amor de interesse. Não é o amor ágape, o amor puro de Deus. E muitos estão à procura desse amor, amor mundano. Jesus falou: a minha paz vos dou, não a vou lá dou como o mundo, porque o mundo não tem paz, querido. As pessoas têm andado de um lado para o outro, procurando a paz no mundo, mas não vai encontrar. O mundo jaz do maligno, diz a palavra do Senhor. Ele aqui também nos garante, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. A nossa geração, querido, nós temos que preparar a nossa geração para dar continuidade à obra do Senhor aqui na terra. Daqui a pouco nós estaremos aí de partida, mas nós temos que deixar essa herança para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos. É por isso que é muito gratificante a gente chegar aqui e ver as crianças aqui na casa do Senhor, louvando e bendizendo o nome do Senhor, já sendo preparado para serem levitas, para serem missionários, para serem pastores, pastoras, de geração em geração, querido. E se renovando. Nós não sabemos quando que o Senhor Jesus vai voltar. Os sinais estão aí. Nós temos visto que isso está acontecendo, querido. Isso é só o princípio, não é isso? Ele pode voltar amanhã, como daqui a 1 ano, como daqui a 10 anos, 15, nós não sabemos. Nem o Senhor Jesus sabe, nem os anjos, somente o Pai. Mas nós como igreja, nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que estarmos atentos, querido. O inimigo muitas vezes tem tentado nos distrair, nos tirar da presença, colocando desânimo, colocando desavença,
colocando divisão. Isso é toda estratégia maligna, querido. E muitos têm se deixado levar por isso. Nós, como igreja do Senhor, nós temos que estar atentos, a atalaia do Senhor, nos colocarmos na torre de vigília. Nós, como igreja, querido, nós temos que tapar as brechas. Não devemos dar brecha para o inimigo. O inimigo está aí, ele não dorme, ele não descansa. Ele veio somente para roubar, matar e destruir. É o que nós temos visto aí noticiado, é só isso, é só tragédia. Não é isso? É só tragédia que nós temos visto. Essa é a função dele. Ele está trabalhando. E nós, como igreja, nós temos que contra-atacar, querido. Não adianta ficar murmurando. Não adianta. Nós temos que orar, buscar ao Senhor, pedir ao Senhor, que o Senhor, Ele ouve o nosso clamor. Não é isso? Diz também, em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra. Outrora também nós éramos envergonhados, querido, pelo inimigo de nossas almas. Mas o Senhor tem nos dado dupla honra. Em lugar de afronta exultarei as vossas heranças. Por isso na vossa terra possuirei o dobro e terei perpétua alegria. É o que o Senhor nos garante, nos promete. Ele nos dá além daquilo que pedimos ou pensamos, querido. Esse é o nosso Deus. Nosso Deus é um Deus de justiça. É um Deus misericordioso. É um Deus que não nos dá migalha, não. Ele nos dá dobrado. Superabundante. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhes-ei fielmente a sua recompensa e com eles farei aliança eterna. O Senhor vai nos dar a nossa recompensa, querido. A nossa recompensa é a coroa da vida eterna. Mas para isso nós temos que perseverar. A palavra de Deus diz que aquele que perseverar até o final será salvo. Persevere, meu irmão e minha irmã. Não deixe o inimigo te parar. Muitos aí têm pensado em parar. Muitos aí têm pensado em entregar ministério. Não, querido, não faça isso. Você já consultou o Senhor? Você já viu se é da vontade do Senhor ou é a sua vontade? Jesus, o desejo de Jesus não era passar pelo Calvário, porque ele sabia que era dor, humilhação. Mas ele orou ao Pai: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a vossa vontade. Então, meu irmão e minha irmã, não se precipite. Não se precipite. Ora ao Senhor. Pergunta ao Senhor: Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer? O Senhor nos levantou para nós trabalharmos na obra do Senhor. Não é para desistir. Não é para olhar para trás. Paulo fala: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Eu prossigo para aquelas coisas que estão adiante de mim. Eu prossigo para o alvo. O meu alvo é Cristo, querido. Se você tem estado na casa do Senhor olhando para o alvo que é Cristo, louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. O Senhor cada vez mais vai te firmar, vai te consolidar, cada vez mais vai firmar teus pés na rocha, que é o Senhor Jesus. Não deixe o inimigo te tirar, querido. Não deixe o inimigo colocar desânimo no seu coração. A obra é do Senhor. Nós estamos aqui para fazer a obra do Senhor, não para agradar ao homem. Pedro, quando foi parar no cárcere, ele falou: convém obedecer a Deus do que aos homens. Ou seja, Pedro não estava ali para obedecer a voz do homem. Ele estava ali para obedecer a voz de Deus. Foi para isso que eu e você nós fomos chamados, querido. O Senhor nos colocou aqui neste lugar para nós fazermos a vontade de Deus, a obra de Deus,
A obra é de Deus, não é do irmão João, não é da pastora Ilma, não é do pastor Leandro, não é da liderança. A obra é de Deus. A obra do Senhor, ela não pode parar, querido. A obra do Senhor, ela não pode parar. O inimigo, ele tem avançado, ele tem crescido. Cada vez mais ele tem resgatado almas. E nós, como igreja, nós temos que avançar, querido. Avançar. Versículo 9 diz: a posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos virem, o reconhecerão como família bendita do Senhor. É assim que nós temos que ser reconhecidos. Família bendita do Senhor, querido. Como igreja, nós devemos nos unirmos. Um ajudar os outros. Um ajudar a tapar as brechas um dos outros, querido. Só assim nós vamos prosseguir, só assim nós vamos caminhar, só assim nós vamos ganhar almas. Que as pessoas vão ver diferença em nós. As pessoas vão ver a diferença. Assim como aconteceu na época da igreja primitiva, as pessoas viam algo diferente ali no meio daquele povo, no meio daquela comunidade, porque tudo era em comum. Eles participavam das orações, no partir do pão, na comunhão. Isso é importante para a igreja do Senhor Jesus. Comunhão, querido. Oração, partir do pão. Só assim nós vamos atrair a admiração desse povo que está aí perdido, querido, sem direção. As pessoas vão chegar aqui nesse lugar e vão ver algo diferente. Aqui realmente, existe a família bendita do Senhor. Esse povo aqui é um povo diferente. Esse povo aqui é um povo que faz a diferença. Assim que nós temos que ser reconhecidos, querido. Então esse é o melhor presente que o ser humano pode receber, que é as boas novas da salvação. Tem muitos aí, querido, quando estivermos ali em família, participando da ceia, muitos aí vão estar jogados pelos bancos das praças, muitos aí com suas vestes rasgadas, sem ter o que comer, e nós temos que fazer uma autoavaliação, querido. Muitas vezes nós temos murmurado. Nós temos muitas vezes glorificado, agradecido pouco ao Senhor. E se a gente olhar ao nosso lado, a gente vai ver que tem pessoas em situação bem pior, querido. E muitas vezes nós temos, em vez de fazermos a diferença, a gente tem só murmurado, a gente tem só criticado, a gente tem só julgado. Que o ano de 2025, querido, venha a ser um ano diferente para a igreja do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, Ele deixou um alerta para a sua igreja. Eu vou voltar e vou buscar, mas eu vou vir buscar aqueles que estão fazendo a vontade do meu Pai. Nós temos que ter cuidado, querido, que a palavra de Deus também nos alerta. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, vão entrar no reino dos céus. Mas aqueles que estão fazendo a vontade do meu Pai. Tome posse dessa palavra, meu irmão, nesta manhã. O Senhor é aquele que enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Apocalipse nos garante isso. Que lá nesse lugar não haverá mais dor, não haverá injustiça, não haverá pranto. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos ter que conviver com essas coisas. Mas o Senhor tem nos preparado uma nova cidade, a cidade santa, uma nova Jerusalém, no qual essas coisas que existem aqui na terra não vão acontecer lá, querido. Toda lágrima que você derramou, lá não haverá mais dor, pranto, lágrimas, não é isso? O Senhor nos garante isso.
que o Senhor é fiel, justo e verdadeiro para cumprir. Tudo que foi prometido na palavra de Deus se cumpriu e ainda está sendo cumprido. A gente vê como Isaías previu o nascimento do Salvador, do Messias. Ele fala isso lá no capítulo 9, né? A vinda do príncipe da paz, o conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. E a gente vai ver isso se cumprir em Lucas 1, quando o anjo vai até Maria, e se cumpre, querido. Se cumpre também a palavra que Isaías fala, que nós lemos, quando Jesus ele pega o livro e lá na sinagoga ele lê, que o Espírito do Senhor estava sobre ele, e se cumpriu, querido. Então tudo o que está na palavra de Deus, tudo o que foi prometido, aquilo que o Senhor prometeu para mim e para você vai se cumprir. Você pode ter certeza disso, mas espera no Senhor, tem bom ânimo, confia nele. Muitas vezes nós não queremos esperar. Ah, Senhor, está demorando muito a minha bênção. Já se fazem 10 anos, 15 anos, 20 anos, não importa quantos anos. Você vai ter que esperar, querido. Crê somente, confia somente, mas vai se cumprir. Caleb esperou 45 anos para entrar lá na terra prometida. Abraão esperou 25 anos para ver o seu filho lá com sua esposa Sara. E tantos outros esperaram, pessoas que eram estéreis. Isabel, a mãe de João Batista, até então, quando o anjo apareceu lá para Zacarias, não é isso? Isabel era uma mulher estéril, mas o anjo falou para Zacarias: você, a sua mulher, vai gerar um filho. O anjo apareceu para Abraão, falou: Sara, daqui a um ano nós aqui voltaremos, e sua mulher Sara vai dar à luz a um filho. Tudo o que foi prometido se cumpriu, querido. Tudo que o Senhor tem prometido na minha e na sua vida, você pode ter certeza que vai se cumprir. Espera somente, confia nele. Em vez de ficar murmurando, começa a glorificar o nome do Senhor. Está passando por luta, irmão João, você não sabe como tem sido o meu ano em 2024. Eu realmente não sei. Não faço ideia. Mas o Senhor sabe. O Senhor sabe. Espera nele, confia nele, e o mais ele fará. A palavra de Deus diz, o salmista vai falar: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Ele sabe qual é o desejo do meu e do seu coração. Mas não desista. Persevere, que a sua vitória vai chegar. Tome posse dessa palavra, meu irmão e minha irmã. Eu queria encerrar perguntando se existe alguém no nosso meio que ainda não aceitou Jesus, que ainda não confessou o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. Ou se tem alguém no nosso meio que está desviado. Ah, irmão João, a luta tem sido tanto que eu dei um tempo, eu me afastei um pouco dos caminhos do Senhor, eu não oro mais, eu não medito a palavra, eu vou na igreja em vez em quando. Eu não sei se no nosso meio existe pessoas assim, precisando se reconciliar com o Senhor Jesus. Muitos se decepcionaram, querido, sabe por quê? Porque não olharam para a cruz de Cristo, não olharam para Jesus, olharam para o homem é falho. Paulo nos alerta: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Ninguém aqui está livre de cair, meu irmão. Ninguém aqui está livre de voltar para o mundo. Mas eu tenho uma coisa para falar para vocês. Triste é aquele que toma essa decisão de abandonar o caminho do Senhor e voltar para as trevas. A palavra de Deus diz que quando o inimigo volta e encontra a casa ornamentada, ele vai voltar com 7 espíritos ainda pior. E o estágio daquela pessoa vai ser pior do que o primeiro. Então não tome essa decisão. Muitos, infelizmente, têm tomado essa decisão. É como uma porca lavada ao voltar-se para o chiqueiro, meu irmão e minha irmã. Outrora nós estávamos nas trevas e viemos para a maravilhosa luz que é o Senhor Jesus. E aí
nos decepcionamos porque ficamos olhando para o irmão A, para a irmã B, para a irmã C, e aí voltamos para o mundão. Não. Olhe para o Senhor Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. Amém? Tome posse dessa palavra, meu irmão e minha irmã, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Amém.